Então, boa tarde, primeiro Fórum de Solidariedade de Natal. É uma honra ter recebido esse convite. Infelizmente não vou poder estar aí com vocês, era para estar, mas vou tentar explicar, nesse tempo que eu tenho, esses 15 minutos que eu tenho, o que é o projeto de teatro na prisão. O projeto de teatro na prisão da Unirio é um projeto de extensão. Ele é coordenado pela professora Natália Fischer e ele foi iniciado 21 anos atrás com Paul Garten, que é um pesquisador inglês. O Paul veio para o Brasil para ministrar uma oficina de teatro na prisão e com isso mobilizou já algumas pessoas interessadas e a Natália foi uma delas que conseguiu dar continuidade para que o projeto se concretizasse. Então ela foi um pontapé inicial dado pelo Paul, mas quem deu continuidade ao projeto foi a Natália. E é um projeto que conta com bolsistas, universitários ou não, é um projeto aberto para pessoas que não estão na universidade também. Hoje nós temos 24 colaboradores no projeto, dentre bolsistas, que ganham uma bolsa para estar no projeto, uma bolsa de auxílio da universidade, até voluntários. E são todos da área do teatro, mas o projeto é aberto para outras disciplinas também. Bem, é impossível a gente falar sobre encarceramento sem trazer a perspectiva de que o encarceramento é um projeto político. O encarceramento em massa, que a gente está em vias aqui no Brasil, nós temos um projeto político nas ruas de genocídio da população negra e nós temos dentro do sistema penitenciário também um projeto genocida, um projeto que visa o enquadramento da população negra como criminosa. Então é impossível a gente falar de sistema carcerário sem pensar em racismo estrutural, em racismo como um todo na nossa sociedade. Eu gosto muito, uma outra indicação de livro seria o livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. A Michelle Alexander é uma pesquisadora norte-americana que ela vai falar sobre encarceramento especificamente nos Estados Unidos, mas a gente pode usar ela como uma leitura, por quê? Porque no Brasil a gente tende muito a imitar o sistema carcerário e o sistema punitivo dos Estados Unidos. A gente vem seguindo o modelo cada vez mais norte-americano de encarceramento, inclusive quando a gente pensa numa perspectiva trabalhista dentro da prisão. Existe no Brasil um projeto que já vem sendo implementado, que é de unidades prisionais privatizadas. Então, nessas unidades prisionais privatizadas, a gente tem que ficar muito atento porque o preso vira lucro, o preso vira um produto que vai ser muito interessante para o mercado. E a Michelle Alexander, ela delimita muito claramente que existe uma casta. Eu gosto de um pensamento que a Angela Davis utiliza, que é: não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu desenvolvo uma pesquisa de mestrado, estou defendendo na semana que vem a minha dissertação, e a minha pesquisa tem um recorte de gênero, sobretudo. Então eu estou falando sobre a mulher encarcerada e o teatro com a mulher encarcerada. Se a gente for pensar em dados do sistema carcerário, o Brasil subiu para a 3ª posição. Até o ano passado, o Brasil estava na 5ª posição de população carcerária, de maior população carcerária mundial, e nós subimos para a 3ª. O que nos leva a pensar, estamos prendendo mais, né? As nossas leis, elas são seletivas. Então eu queria botar alguns dados aqui para a gente pensar nessa seletividade. E onde 62% do sistema penitenciário feminino é composto por mulheres negras. Sendo que a gente pode pensar
que desses 62% se autodeclaram negras. Tem as pessoas que não se declaram negras, não se veem negras, mas são, né? Então, pode ser maior ainda que 62%. São, então, 25 mil pessoas negras encarceradas, mulheres negras encarceradas, para 37% que se autodeclara branca. 74% das mulheres presas são mães. 74% dessas mulheres têm filhos, ou seja, a maioria, né? Nós temos hoje no Brasil 242 crianças encarceradas. Quando eu digo criança encarcerada, eu estou dizendo que existe no Brasil uma lei que permitiu que o sistema penitenciário construísse creches como prisões especiais para mães. Então, são as unidades materno-infantis que a gente chama. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UME, que foi a primeira unidade materno-infantil que surgiu. E ela conta com uma estrutura diferenciada, que é uma estrutura mais voltada para um acolhimento, talvez. Se pode dizer que existe alguma possibilidade de acolhimento no sistema carcerário, mas são prisões que não têm celas. Essa unidade materno-infantil aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, ela não tem cela. Os bebês podem ficar com as mães na cama, e existem os berços. Ela tem um espaço infantil, conta com um espaço externo, uma área externa com jardim e tudo. As mães é que fazem a comida das crianças, mas as mães encontram-se ali novamente, igualmente presas. E no Brasil a lei permite que a mãe encarcerada fique com a criança até, no máximo, 1 ano de idade. Na maioria dos casos são 6 meses. Então, todas aquelas mães que estão ali presas com as crianças sabem que dentro de 6 a 1 ano, de 6 a 12 meses, elas vão ter que se separar das crianças. As crianças são direcionadas para a família, ficam sob a tutela da família, de algum parente, avó, irmã, tios, ou caso não tenha esse parente, essa criança vai ser direcionada para um orfanato. Então ela fica sob a tutela do Estado. Seguindo na questão dos dados, a gente tem uma escolaridade no sistema penitenciário muito baixa. Nós temos 2% da população nacional analfabeta completa. Praticamente a metade não chegou nem a completar o ensino fundamental. 17% com ensino médio incompleto e 18%, 1% com superior completo. Então a gente vê aí o que eu acabei de falar, que é a questão do direito à educação, que foi um direito já violado. A maioria dessas mulheres não teve educação. Eu queria indicar, para quem teria interesse, para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o sistema carcerário feminino, esse livro da Nana Queiroz, Presos que Menstruam. Nesse livro, a Nana relata a história de mais de 30 mulheres que ela percorreu o Brasil pelo sistema carcerário feminino. Ela foi entrando nas prisões e recolhendo as histórias das mulheres. E esse livro ele é um livro muito interessante porque, além de ele trazer essa narrativa dessas mulheres que se encontram silenciadas e na sombra, ele traz muitos dados que são muito importantes para a gente poder ter dimensão do que compõe o sistema carcerário brasileiro. Também de onde vem essa mulher encarcerada e quem é essa mulher encarcerada, que é tão múltipla. É preciso lembrar que a gente tem no sistema penitenciário uma forma de massificar o ser humano. Então, as pessoas que estão no sistema penitenciário, elas são invisibilizadas pelo sistema. A gente não fica sabendo quem são, né? Quem está ali atrás dos muros. Então, a minha pesquisa visa, um dos meus objetivos é iluminar esse espaço que a sociedade esquece. E é iluminar esse espaço que o sistema punitivo, que o sistema de justiça tenta tanto fazer a gente esquecer.
Eu dialogo com alguns autores, com algumas autoras, que trazem uma perspectiva descolonial. Então, é uma perspectiva que busca estabelecer uma forma de a gente duvidar das nossas certezas, baseada de que as nossas certezas, elas são mediadas por preconceitos, por construções de conceitos hegemônicos, né, dominantes. E nós, quando entramos numa unidade prisional, a gente tem que ter consciência também de que a gente carrega esses conceitos pré-concebidos, conceitos de normalidade, conceitos de criminalidade, de quem são essas criminosas. E são todas coisas que a gente precisa desconstruir, né? É um processo de ver aquele ser humano ali, a importância do teatro. É preciso firmar essas práticas, teatro, dança, canto, dentro do ambiente prisional, como práticas de humanidade. São práticas que resgatam essas mulheres delas mesmas. Agora eu posso falar sobre o projeto do teatro. Teatro na prisão, então, ele atua semanalmente nas unidades prisionais, terças e sextas aqui no Rio de Janeiro. E a gente trabalha com equipes. São de 3 a 4 pessoas por unidade, e a gente elabora os nossos planos de aula. Todas as quintas-feiras a gente também tem uma reunião para estruturar o que vai vir, para avaliar o que fizemos. E eu acredito que o teatro, ele ocupa um lugar. Eu acredito que o teatro ocupa, nesse espaço da prisão, um espaço de encontro. O teatro é encontro, é a arte do encontro. Então, você colocar um encontro de corpos aprisionados, onde podem explorar suas possibilidades de movimentação, suas possibilidades de liberdade, num espaço de restrição de liberdade, é uma ação muito revolucionária. Eu gosto muito da perspectiva, e a gente tenta trabalhar no projeto, que é uma perspectiva de acolhimento desses corpos. As mulheres presas, elas sofrem um processo de abandono muito grande, seja por uma justificativa mesmo patriarcal, de que a mulher que comete o crime, ela é abandonada e ela infraciona, ela comete um erro duplo, que é o erro de ter cometido o ato infracional e o erro de ter traído o seu papel social de mulher. Então essas mulheres, elas são muito abandonadas muitas vezes pela família, elas não recebem visita, não recebem carta. Então existe um estigma muito grande atrelado a essa mulher. E esse estigma, ele pesa muito sobre elas. Então a gente precisa trabalhar um campo de autoconfiança, um campo de potência muito grande nesse espaço. A gente trabalha, então, numa perspectiva de acolhimento dessas mulheres e de instaurar um espaço de segurança, um espaço que elas se sintam seguras para expressarem-se ali. A gente trabalha com jogos teatrais, com Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, com jogos coletivos. A gente trabalha muito nessa perspectiva da coletividade, do abraço, para elas se sentirem fortalecidas mesmo. E também trabalhamos com meditação e com muita respiração e olhos nos olhos. Isso são coisas que estruturam essa parte de meditação, olhos nos olhos, são sempre os inícios dos nossos encontros. A gente gosta de fazer isso porque é um momento de chegada dessas mulheres ali no espaço. Então é um momento em que elas se ancoram nessa nova energia para iniciar o trabalho. E ajuda muito e auxilia, inclusive, nessa reconexão com a identidade de cada uma ali dentro. Quando as mulheres entram no sistema prisional, elas viram um número. Então essa perda de identidade, até mesmo do nome delas, é uma coisa muito marcada. E a gente tenta sempre trabalhar muito nessa perspectiva de
retomar essa mulher, quem é essa mulher. Esse ano a gente está trabalhando com o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus e a gente está relembrando com elas, trazendo as memórias de mulheres que foram importantes para a formação de cada uma das presas lá dentro. Então a gente pediu para elas trazerem histórias da mãe, ou histórias com a avó, com a irmã, com alguma mulher que tenha sido importante na trajetória dessas meninas lá dentro. E está sendo muito interessante, porque isso é um resgate. Ao elas resgatarem uma memória antiga, elas se resgatam também. E elas resgatam a humanidade delas. Porque o sistema prisional tenta desumanizar essas pessoas lá dentro. Então, o teatro ocupa também esse espaço de humanizar essas pessoas, de trazer identidade de volta para elas, de recolocar elas dentro desses corpos que elas ocupam, que não necessariamente naquele momento, que na verdade naquele momento, uma coisa que acontece muito nas nossas aulas de teatro é a gente estar lá fazendo jogos e a posição zerada delas ser a mão para trás e a cabeça baixada, que é a posição que elas têm que ficar diante dos agentes prisionais. E essa é uma posição que a gente tenta sempre quebrar. E aos poucos, essa posição ela não tem sido tão presente assim. E elas lembram do corpo delas, da potência, elas abrem o chakra, abrem o peito, o olhar, trazem a presença e estão se sentindo atrizes. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada por essa partilha e eu espero com essa palestra, com essa troca que a gente está tendo aqui, que nós possamos, enquanto sociedade, enquanto cada um, pensar nesses seres que estão encarcerados, não apenas como criminosos que precisam estar isolados. Eu trabalho numa perspectiva de que o encarceramento ele não recupera ninguém. Então, a ressocialização, na minha visão, ela é um mito, porque o Estado não trabalha, ele não investe na ressocialização, ele negligencia a ressocialização. E aí a gente tem apenas uma punição. Certa vez, uma presa me falou: Júlia, como é que você acha, se você prende um cachorro raivoso num lugar sujo, ele não vai ter atenção, ele não vai ter contato com outros seres humanos, quando você soltar ele, como você acha que esse cachorro vai estar? Então, imagens para que vocês vejam um pouquinho do que é o dia a dia do teatro na prisão, os planejamentos das oficinas, dos encontros, as discussões, as avaliações. E o meu muito obrigada por esse momento de troca, de partilha. Até!